Você já se perguntou como é feito um diagnóstico de TDAH ou quais são os motivos que levam uma pessoa a buscar esse diagnóstico e essa avaliação? Se essa é a sua dúvida, o Nesme está aqui para te ajudar. Roda a vinheta! Para a gente entender como é feito o diagnóstico e por que ele é feito dessa forma, primeiro a gente tem que entender o que é o TDAH. TDAH recebe esse nome de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas não necessariamente significa que as pessoas não têm atenção ou não conseguem controlar a sua hiperatividade. O que significa então ter esse transtorno, ser uma pessoa com TDAH? Significa que você vai ter mais dificuldade de controlar a sua atenção e mais dificuldade de controlar os seus impulsos e a sua atividade motora do seu corpo mesmo. Então essa dificuldade de regular, de controlar a atenção, o controle inibitório, como a gente chama, essa capacidade de você conter os seus impulsos e a sua atividade motora, vai gerar alguns desafios e alguns comprometimentos para o indivíduo, para a pessoa que tem esse transtorno. E aí por isso, transtorno, porque vai gerar um impacto significativo na vida dessa pessoa e de quem convive com ela. Caso vocês queiram um vídeo mais detalhado, com mais informações sobre o que é o TDAH, vai ficar aqui na tela para vocês um cardzinho de um vídeo do canal em que a nossa diretora, Janaína Siqueira, dá a definição certinha sobre esse transtorno. Então, mesmo que o TDAH tenha como principais características essas que eu acabei de descrever, é muito importante a gente ressaltar que nem todo mundo que tem esse transtorno vai ter os mesmos sintomas, já que cada caso vai ser um caso e as pessoas vão vivenciar esse transtorno em intensidades, dificuldades e até mesmo potencialidades diferentes. Mas então vamos voltar para o diagnóstico. Como funciona esse processo? Bem, esse processo envolve algumas etapas, tendo como ponto de partida uma avaliação inicial, que pode ser feita por um profissional de saúde mental, que seja o psicólogo ou o psiquiatra. Nessa fase, o paciente é avaliado pelos sintomas que ele relata durante as sessões, que são analisados cuidadosamente para que o profissional consiga estudar o caso de cada paciente. Pode ser um pouco mais demorado ou um pouco mais rápido. Vai depender muito do desempenho e da necessidade de cada avaliação. Então, algumas pessoas conseguem se perceber melhor no transtorno, conseguem expressar melhor as suas dificuldades, os comprometimentos, enquanto outras vão ter uma certa dificuldade nisso. Não vão ter tanta noção assim de que elas estão funcionando com esses sintomas do transtorno. Então é muito importante também que tenha às vezes uma pessoa de referência. Então no caso de crianças e adolescentes, por exemplo, ter o relato da escola, o relato dos responsáveis, vai ser uma fonte complementar de informação que vai ajudar muito nesse processo diagnóstico, já que muitas características do TDAH também são observadas em outros transtornos. Então, só dando um exemplo aqui para vocês, em casos de transtornos de humor ou transtornos de ansiedade, algumas dessas funções de atenção ou de agitação também são observadas, mas não necessariamente isso vai ser um quadro de TDAH. Em pessoas mais velhas, às vezes a gente pode pegar o relato de algum companheiro, namorado, namorada, pessoas da família que moram ali juntos. Isso também vai ser importante nesse processo inicial de avaliação. Então, além desses relatos e do contato com outras pessoas, do convívio, do paciente que está em processo de avaliação, o profissional também pode usar dessas entrevistas, alguns questionários, escalas são muito utilizadas também para que o psicólogo ou o psiquiatra consiga entender melhor o funcionamento dessa pessoa também fora da sessão ou em outros contextos. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aqui nos comentários sobre quais assuntos vocês gostariam que a gente falasse no nosso canal. Então, além dessas entrevistas com outras pessoas do convívio do paciente, o profissional, o psicólogo ou psiquiatra, também pode utilizar de escalas, questionários, durante esse processo de avaliação diagnóstica, para que a gente consiga acompanhar também o nível desses sintomas. Não só quais são eles, mas como eles aparecem, qual a intensidade, como eles afetam o nível de prejuízo no dia a dia do paciente. Então, depois de todas essas análises e entrevistas, o paciente é encaminhado para um neuropsicólogo para realizar uma avaliação neuropsicológica, que ela é bem específica e aí eu vou te contar um pouquinho como que ela funciona. Então, nessa parte do processo diagnóstico, o paciente é avaliado através das suas funções mentais, as funções do seu cérebro, como atenção, memória, o controle de impulsos. Então, é muito importante também que, além desses relatos de outras pessoas, dessas escalas, dessa avaliação neuropsicológica, por mais que o paciente de avaliação seja adulto, é muito importante que o profissional entenda e busque esse histórico de desenvolvimento do paciente, já que a maioria dos sintomas que são relatados provavelmente estão presentes desde a infância.
Por isso, a revisão de toda essa vivência vai ser muito importante também nesse processo de avaliação, para a gente poder diferenciar até desses outros quadros que podem ter sintomas e sinais ali parecidos com o do TDAH. Então, a partir do momento que o profissional entende e estuda a intensidade e a duração desses sintomas, ele vai observar se tem uma continuidade desses sintomas, mesmo depois de 6 meses, né, até conforme os manuais diagnósticos mesmo, e de que maneira esses sintomas estão afetando a vida desse paciente. Suas atividades escolares, profissionais, sociais, pessoais, enfim. Então, depois que o profissional passa por todo esse processo de avaliação junto com o paciente, consultando a família, consultando colegas de trabalho, na escola, entendendo como foi o desenvolvimento desse paciente e acompanhando durante esses 6 meses os sintomas, a gente caminha para o final dessa avaliação. Então, resumindo até agora todo esse processo de avaliação, a gente vai ter as entrevistas iniciais, a conversa com pessoas próximas do paciente, a investigação do histórico de desenvolvimento, a gente vai tentar excluir possibilidades de outros quadros explicarem, né, os sintomas que estão sendo observados e vai ter o acompanhamento durante esse intervalo de tempo. A partir daí, o paciente consegue entender um pouquinho melhor os seus sentimentos, quais são as suas possibilidades, né, de tratamento, quais são as suas possibilidades de realizar tarefas cotidianas com essa nova visão de si, e aí ele começa a atribuir sentido a algumas experiências que antes poderiam ser explicadas por preguiça, por desatenção, por desinteresse. E aí é o que a gente fala, né, do diagnóstico ser libertador. Então o paciente começa a entender um pouquinho o paciente, a sua família, a sua rede de apoio, começa a entender um pouquinho como que ele pode superar agora, né, daqui para frente com esse diagnóstico, superar esses desafios, essas dificuldades. E isso se dá muito através de uma ajuda profissional, empatia e cuidado dessas pessoas que estão junto do paciente. Então, diante de todo esse processo que foi descrito aqui, da avaliação e da busca por um diagnóstico, a gente consegue ver que não é um processo fácil, tanto para o paciente, para a sua família, como para o profissional, que vai precisar de bastante tempo, bastante estudo para conseguir ajudar essa pessoa na busca por um entendimento de como ela tem funcionado. Por isso, então, que nós, profissionais da saúde mental, trabalhamos tanto para que a gente consiga desmistificar um pouquinho desses preconceitos, todo estereótipo que cerca o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, a partir desse diagnóstico, é muito importante que o paciente tenha uma rede de apoio, consiga essa ajuda profissional, faça uma avaliação para ver se é o caso de fazer uso de medicação ou não, quais outros acompanhamentos ele pode precisar fazer e quais adaptações, quais mudanças vão ser necessárias no seu dia a dia. Para ilustrar um pouquinho da importância desse processo diagnóstico, da seriedade que está por trás e dos benefícios dessa avaliação, vou contar para vocês rapidamente aqui sobre um caso de uma criança que eu atendi na idade ali dos 6, 7 anos, que era uma criança muito agitada, tinha muitos problemas na escola, os pais precisavam ir frequentemente, né, em reuniões, precisavam ajustar muito o comportamento desse menino, e aí eles buscaram ajuda profissional, né, terapêutica, para trabalhar esse comportamento disruptivo. Não, disruptivo é muito formal, né? Para trabalhar esse comportamento diferente ali dos coleguinhas que estavam causando esse transtorno para a professora, para a escola. Então, quando esse menino chegou para o atendimento, ele estava realmente muito agitado, não conseguia se controlar. E ele relatava, é muito difícil, eu não consigo ficar parado, eu preciso pegar o brinquedo, eu preciso correr. E aí, esse foi um sinal que chamou a minha atenção, né? Conversando com os pais também, a mãe foi diagnosticada com TDAH mais nova, e aí a gente já precisa atentar o nosso olhar para isso. Fiz o devido encaminhamento para avaliação médica, para avaliação neuropsicológica, fui entrevistando, fui na escola, conversei, e de fato, ao que tudo indicava, era um caso de TDAH, com muita hiperatividade e também uma criança muito ansiosa, justamente por não conseguir lidar com o próprio transtorno, não conseguir entender por que ela não conseguia se controlar, por que ela tinha essas dificuldades. Em contato com esses outros profissionais, né, para os quais ele foi encaminhado, a gente concluiu, ao que tudo indicava, que era um caso de TDAH. E a partir disso ele foi medicado, a gente ajustou a rotina familiar, eu ensinei esse paciente sobre o TDAH, né? As crianças nunca são novas demais para entenderem o que é, como que elas mesmas funcionam. E aí ele conseguiu ficar um pouquinho melhor com isso, ele conseguiu se ajustar melhor, ele passou a pedir ajuda para a professora. E aí a gente foi caminhando assim. Depois de um certo tempo, né, com as intervenções da terapia, com o uso da medicação, a família relatou muita melhora, né, tanto em casa, na realização das tarefas dele, e também a escola disse que ele ficou um pouco mais tranquilo e que esses comportamentos ali diferentes de uma criança levada, bagunçada, diminuíram significativamente.
E você, gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e de deixar aqui nos comentários sobre a sua experiência com TDAH. Se você tem o diagnóstico, se você conhece ou convive com alguém que tenha. Conta pra gente a sua experiência e acompanha a gente nas outras redes sociais para você também entender um pouquinho mais sobre esse transtorno e se inscreve aqui no canal porque isso vai te ajudar também. Aqui na tela vão ficar alguns vídeos do canal do Nesme que você não pode perder. Um deles é com a nossa diretora, Janaína Siqueira, falando sobre impulsividade e jogos de azar, um tema que está muito alto e é muito importante da gente entender. E outro é com o nosso professor Alexandre Rezende, sobre remédios para ansiedade. Não percam! E vem fazer parte da família Nesme. Até a próxima!